Louvar ao Senhor, eu vou louvar ao Senhor, eu vou louvar ao Senhor de todo o meu coração. Eu vou louvar ao Senhor, eu vou louvar ao Senhor, eu vou louvar ao Senhor de todo o meu coração. Por tudo que Ele fez, por tudo que Ele faz, porque irá fazer, vou louvar de todo o meu coração. Eu vou louvar ao Senhor, eu vou louvar ao Senhor, eu vou louvar ao Senhor de todo o meu coração. Eu vou louvar ao Senhor, eu vou louvar ao Senhor, eu vou louvar ao Senhor de todo o meu coração. Por tudo que Ele fez, por tudo que Ele faz, porque irá fazer, vou louvar de todo o meu coração. Eu vou louvar ao Senhor, eu vou louvar ao Senhor, eu vou louvar ao Senhor de todo o meu coração. Eu vou louvar ao Senhor, eu vou louvar ao Senhor, eu vou louvar ao Senhor de todo o meu coração, de todo o meu coração, de todo o meu coração. Olá, criançada, como estão vocês? Eu estou muito feliz por estar aqui para contar uma história para vocês. Vocês sabem quem eu sou? Qual é o meu nome? Aposto que muitos sabem. Meu nome é Gideão. É estranho o meu nome, né? Você conhece algum amigo, algum colega, alguém com esse nome, além de mim? Bom, eu conheço bem poucos. E confesso que quando eu vejo alguém com esse nome, eu fico feliz, fico muito feliz, porque é um nome muito diferente. Eu vou primeiro contar para vocês como que surgiu a ideia de eu ter esse nome. A minha mãe se converteu ao Senhor Jesus quando ela tinha 15 anos, lá na cidade dela, lá em São Roque, aqui pertinho de São Paulo. E uma das histórias que ela mais gostava da Bíblia era a história de Gideão, porque ela achava uma história muito bonita. E um certo dia, no culto de jovens lá da igreja dela, apareceu um rapaz lá, um certo rapaz, e ele seria o pregador daquela noite no culto de jovens. E ele pregou exatamente sobre a história de Gideão. Aí o que aconteceu? A mocinha se apaixonou pelo rapaz que tinha contado a história de Gideão, que ela gostava, os dois se casaram, tiveram um filho. Adivinha qual era o nome do garoto? Gideão. Essa é a história do meu nome. E eu quero contar para vocês hoje, porque a tia Simone, a tia Jéssica e o tio Hugo não deixaram eu ter esse privilégio. Eu espero que eu acerte, que eu estou acostumado a falar só para gente grande. Eu vou contar para vocês a história de Gideão. É uma história que eu acho, não por acaso, é uma das mais fascinantes histórias que tem na Bíblia. Porque esse rapaz, o Gideão, esse moço, esse homem, ele é conhecido na Bíblia como uma pessoa que era, ao mesmo tempo, corajosa
mas tinha medo. Ou então a gente pode dizer que ele era corajoso, mas era cauteloso, tinha prudência. E o que a história dele se passa numa época em que o povo de Israel não era governado por reis, como o rei Salomão, rei Davi, rei Saul, né? Era uma época em que eles eram governados por juízes. Quem eram os juízes? Eles eram levantados por Deus toda vez que o povo de Israel, o povo de Deus, passava por algum problema, ou de guerra, quando seus inimigos tentavam invadir a terra deles, ou quando eles eram oprimidos de alguma forma. Foi assim com Gideão. Ele foi levantado numa época em que havia um povo que eram dois povos, eram os midianitas de Midian e os amalequitas de Amaleque. O que esse povo fazia? Eles invadiam a terra de Israel e roubavam todos os alimentos que eles tinham. Então, quando eles plantavam, imagina, vocês sabem que quando você planta alguma coisa, ele leva muito tempo, quase um ano, para você poder colher aquilo. Então, por exemplo, nós aqui no Brasil, a gente planta arroz, feijão, batata e outras coisas, trigo até, a gente planta aqui no Brasil, lá no sul do país. E leva muito tempo para isso ser colhido. Então, quando chega a hora de colher, para você alimentar a sua família, a sua cidade, o seu país, aí vem um povo, invade essa terra, rouba todos os seus alimentos, leva embora os animais que você cria para comer carne, tirar leite, fazer queijo, e leva tudo isso embora, e deixa o povo pobre, sem comida. E eles estavam com medo, eles fugiam das suas casas e se escondiam nas cavernas, nas montanhas e em lugares protegidos. Mas vocês se lembram que o tio Eglon contou há um tempo atrás sobre a história da primeira Páscoa, que é que quando os israelitas eram escravos na terra do Egito e Deus manda Moisés até lá e tira eles lá do Egito, então eles fazem a primeira Páscoa. Uma das últimas instruções que Moisés deu ao povo de Israel é que quando eles chegassem na terra prometida, que é a terra que Deus tinha prometido dar a Abraão, Isaac, Jacó e aos seus descendentes, que era o povo de Israel, que eles não deveriam se misturar com aquela gente, porque eles acabariam sendo influenciados por eles e acabariam por adorar os seus deuses. E era o que esse povo estava fazendo. Por quê? Deus levantou um profeta quando o povo de Israel começou a orar, pedindo ajuda a Deus por causa dessa situação. Deus levanta um profeta e diz que ele tinha tirado eles do Egito, da terra da escravidão, e tinha colocado eles aqui, ali naquela terra de Israel. Mas eles tinham adorado os deuses daquela terra. Por isso, Deus estava entristecido com eles e todas aquelas coisas estavam acontecendo. Então, por que eles estavam sofrendo tudo aquilo? Porque eles não obedeciam a Deus. O que é não obedecer a Deus? Não obedecer a sua palavra. Aqui no livro de Juízes, no capítulo 6, no versículo 1, a história de Gideão vai do capítulo 6 de Juízes até o capítulo 9. Hoje a gente vai contar a primeira parte da história, que é no capítulo 6. Aqui diz assim, no capítulo 6, versículo 1. Os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. Então, o que é fazer mal aos olhos do Senhor? É não obedecer a sua palavra, os seus mandamentos. É claro que isso acontece quando a gente não obedece a Deus. As consequências podem ser muito ruins. E o que Gideão estava fazendo? Ele estava num lugar escondido, onde se fazia um vinho, né? Onde se fazia vinho, que era no porão, normalmente no porão das casas, num lugar mais afastado, escondido, onde se fazia o vinho, né? Eles amassavam as uvas e faziam vinho, suco de uva, vinho, etc. Ele estava lá naquele lugar debulhando o trigo. Estão vendo isso aqui, ó?
esse aqui é uma espiga de milho, de trigo, desculpa. Ela tá sequinha assim porque ela vem em buquê de flores. Esse aqui, ó, eu dei de presente um buquê de flores para minha esposa, a minha namorada, minha esposa, a Simone. Então ficou esse raminho aqui de trigo. Vocês estão vendo que é uma espiga, tá vendo? Os grãos de trigo ficam dentro aqui, ó, dessas partezinhas aqui. O que ele tem que fazer? Ele colhe isso, tá verde. Ele tem que deixar num lugar aberto, assim, numa espécie de um terreno aberto, onde ele ficava secando. Quando ficasse desse jeito aqui, ele debulhava e tirava o grão de trigo. Então ele ia lá, moía e fazia farinha para fazer os pães. O que ele estava fazendo? Ele estava fazendo isso num lugar escondido, onde se fazia vinho. E isso agradou a Deus. Por quê? Porque Gideão, apesar de estar com medo, como todas as pessoas que estavam fugindo para cavernas, para as montanhas e lugares escondidos, o que ele estava fazendo? Ele estava com medo, mas como ele era corajoso, ele estava enfrentando o problema do jeito que podia. Ele estava com cuidado, inteligência e prudência, tentando resolver o problema. Isso agradou a Deus. E o que aconteceu? O anjo do Senhor apareceu para ele e disse assim para ele: o Senhor está com você, homem valente ou guerreiro corajoso. Aí Gideão tem uma reação assim, puxa, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso com a gente? Por que isso tudo está acontecendo? Estão roubando as nossas comidas, invadindo a nossa terra, levando embora os nossos animais, afugentando as pessoas das cidades. Aí o anjo disse assim para ele: olha, Deus escolheu você para que você destrua essas pessoas que estão invadindo a nossa terra, a terra de vocês, como se fossem uma só pessoa. Aí Gideão diz assim: olha, se é realmente o Senhor que está me convocando para fazer isso, então me dá um sinal. Fica aqui me esperando enquanto eu vou trazer uma oferta. Ele foi, pegou um cabrito, cozinhou esse cabrito. Claro, ele matou o cabrito, preparou o cabrito, cozinhou o cabrito, pegou farinha, fez pães, aí levou a carne assada num cesto, os pães assados num outro cesto e numa panela o caldo, e levou até onde o anjo estava. O anjo disse: coloca os pães e a carne sobre essa pedra, joga por cima o caldo. Aí o anjo tocou com a vara que ele estava segurando e aquilo tudo pegou fogo e consumiu aquela oferta que Gideão estava fazendo. Aí o que aconteceu? O anjo desapareceu da frente dele. E Gideão ficou com muito medo, desesperado. Por quê? Porque ninguém poderia ver a presença gloriosa do Senhor, de Deus, e continuar vivo. Mas Deus disse a Gideão: fique em paz, você não vai morrer. Então Gideão construiu um altar e chamou aquele lugar de Javé Shalom, que quer dizer em hebraico: o Senhor é paz. Aí Deus dá uma ordem para Gideão após esse acontecimento. Veja que todas as pessoas daquele lugar tinham se afastado do Senhor. Ao que parece, que a história nos conta aqui no livro de Juízes, Gideão era uma das pessoas que continuavam fiéis a Deus. Por isso Deus o chama para uma missão especial de libertar aquele povo. Inclusive a família de Gideão tinha se afastado do Senhor. De modo que tinha na casa de Gideão, onde Gideão morava com os pais dele, com o pai dele que chamava Joás, tinha um altar ao deus Baal e uma estaca, um poste, que era um poste ídolo de uma deusa que chamava-se Azerá, que era a esposa de Baal. Aí Deus disse para Gideão: olha,
vai, destrói o altar de Baal e derruba o poste, que é o poste ídolo da deusa Azerá. Pega o boi do teu pai, que é um boi de 7 anos, um novilho, e oferece, constrói um altar no lugar daquele, oferece sobre esse altar o boi como holocausto a Deus. E Gideão fez isso. Ele vai lá de madrugada para não despertar suspeitas aos homens daquele lugar e à sua família, e derruba aquele altar, constrói um novo altar, oferece o boi como holocausto a Deus. O holocausto era uma oferenda de sacrifício agradável a Deus. Ao invés de adorar a Baal, no lugar ele colocou um altar para oferecer a Deus como um sacrifício. Aí foi embora. No dia seguinte, pela manhã, os homens da cidade ficaram revoltados com aquilo, porque tinham derrubado o altar de Baal e derrubado o poste ídolo, e no lugar tinha um outro altar com o resto da oferenda o resto de um boi que tinha sido oferecido sobre o altar. Quando eles investigaram, descobriram que era Gideão que tinha feito aquilo. Aí eles chamam o pai de Gideão e dizem: tragam para cá o seu filho, porque ele deve morrer. Aí o pai de Gideão diz assim: se realmente Baal é Deus, que ele mesmo se defenda. Aí eles botaram em Gideão um apelido, que era Jeru-Baal, que significa que Baal se defenda contra ele. Aí depois desse episódio, acontece uma coisa interessante. Os midianitas e os amalequitas, eles se acampam nas fronteiras ali, muito perto daquela região, e milhares, lembram-se que eram milhares e milhares, pareciam um monte de gafanhotos com seus camelos, e eles estavam prontos para invadir novamente a terra de Israel. Aí o Espírito do Senhor se apodera de Gideão e ele é convocado para a guerra. Deus convoca Gideão para guerrear contra essas pessoas. Aí Gideão toca o chofar, convocando o povo para a guerra. Estão ouvindo o toque convocando os israelitas para a guerra? Escutem de novo. Toda vez que essa buzina era tocada em Israel, significava que o povo deveria estar em alerta para a guerra. Então, todos atenderam ao chamado de Gideão. Milhares de israelitas compareceram até o lugar onde Gideão estava. Ele era da tribo de Manassés. Todas as demais tribos chegaram até o lugar onde ele estava. Mas Gideão, antes de ir com o povo para a guerra, lembram-se que ele era considerado uma pessoa desconfiada. Na minha opinião, ele era prudente. Ele tinha uma fé baseada não em evidências. Ele confiava no Senhor, mas ele era cauteloso. Então ele pede 2 sinais. Gideão diz assim para Deus: se é realmente o Senhor que está falando comigo e me convocando para liderar esse povo para a guerra, eu quero que o Senhor faça o seguinte. Eu tenho aqui esse novelo de lã. Se quando eu me levantar pela manhã, esse novelo de lã estiver molhado e tudo em volta dele estiver seco, eu saberei que é o Senhor que está falando comigo. Quando levantou pela manhã, no dia seguinte, Gideão ficou surpreso, porque a terra em volta estava seca, mas o novelo de lã estava molhado, apenas ele molhado. E quando ele espremeu numa bacia, encheu de água a bacia.
Aí Gideão disse assim para o Senhor: me perdoe, Senhor, pela minha insistência. Não fique bravo comigo, mas eu quero pedir um segundo sinal. Que o Senhor faça o contrário. Amanhã de manhã, por favor, que toda a terra esteja molhada e o novelo de lã esteja seco. No dia seguinte, ao se levantar pela manhã, Gideão vai apressadamente para fora e observa, extasiado, todo o chão em volta estava molhado, mas o novelo de lã era o único objeto que estava seco naquele lugar. Então ele agradeceu e adorou ao Senhor, sabendo que realmente Deus estava com ele. Então encheu-se de coragem. E aí, pessoal, gostaram da história? A história de Gideão não acaba por aqui. Lembram que eu disse que a história de Gideão está nos capítulos 6, 7, 8 e 9 de Juízes. Hoje a gente vai ficar por aqui, porque senão vai ficar mais de 1 hora de vídeo e vocês vão ficar cansados. Eu espero que a tia Simone, a tia Jéssica e o tio Eglon me convidem para continuar essa história, ok? Hoje a gente vai ficar por aqui. O que a gente pode aprender dessa história? Olha, a gente está vivendo, assim como aquele povo naquele tempo, momentos muito difíceis, não é? A gente não sabe direito o que está acontecendo com essa pandemia. Nós temos muitas famílias com pessoas doentes, internadas. Nós temos muitas famílias que já perderam seus familiares por essa doença. Nós temos muitas famílias da igreja e de pessoas conhecidas que estão desempregados, passando necessidades econômicas. A gente anda pela avenida aí, aqui na Parapuã, na Itaberaba, em outros lugares, e a gente vê muitas lojas fechadas, com aquela plaquinha, passa o ponto, que significa que aquelas empresas fecharam, não vão abrir mais. As pessoas que dependiam daqueles lugares para ganharem o seu salário, não terão mais. Então é claro que a gente está vivendo um momento difícil, assim como aquele. Mas qual deve ser a nossa atitude? Gideão, embora estivesse com medo e sofrendo como as outras pessoas estavam, ele colocou a sua fé em prática, de uma maneira corajosa e inteligente. Ele procurou uma maneira de enfrentar aquilo com inteligência, coragem e fé. Ele obedeceu ao Senhor. Ele não fugiu dos seus problemas, mas não fez isso sozinho. Ele fez isso confiando no Senhor. Então eu quero que você, criança, sabendo que Jesus disse lá nos evangelhos, que das crianças é o reino dos céus, e que da boca de vocês é que sai o perfeito louvor, e que de modo nenhum Jesus rejeita uma criança. Então, orem pelos seus familiares, pelas pessoas doentes, por aqueles que precisam do socorro do Senhor. E façam como Gideão, sejam corajosos, tenham uma fé corajosa, coloquem Deus no dia a dia de vocês. Eu quero terminar orando com vocês, para que vocês sejam tão corajosos como Gideão foi, tá? Vamos orar? Senhor Jesus, eu te agradeço pelo privilégio que o Senhor me deu de estar esses minutos aqui com essa criançada que o Senhor escolheu, com essa criançada que o Senhor ama. Que o Senhor abençoe cada um, que o Senhor abençoe as suas famílias, que o Senhor esteja com eles em cada momento dos seus dias, na escola, nos seus estudos, nos seus afazeres diários, nas suas brincadeiras, que eles possam estar sempre sentindo a tua presença, Senhor. Que o Senhor encha eles de coragem e de fé, como o Senhor fez com Gideão. Que eles saibam que o Senhor está olhando por eles, assim como olhou para Gideão quando ele estava lá no lugar de fazer vinho, procurando uma saída para salvar a sua família. O Senhor também está olhando para cada uma dessas crianças e para suas famílias.
que eles sejam encorajados, Senhor, pela Tua presença, porque o Senhor é um Deus que ama, um Deus que protege, um Deus que cuida, que não abandona aqueles que o Senhor ama. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Muito obrigado por essa oportunidade. Um beijo do tio Gideão. E por favor, não me chame de Jerubal, não, que eu não gosto, hein? Obrigado. Tchau. A ti, Senhor, elevo a minha alma. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Oh, meu Deus, em ti confio. Guarda-me, Senhor, pois em ti, Senhor, me refugio. Faz-me, Senhor, andar em teus caminhos. Faz-me, Senhor, andar em teus caminhos. Oh, meu Deus, em ti confio. Guarda-me, Senhor, pois em ti, Senhor, me refugio. A ti, Senhor, elevo a minha alma. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Oh, meu Deus, em ti confio. Guarda-me, Senhor, pois em ti, Senhor, me refugio. Faz-me, Senhor, andar em teus caminhos. Faz-me, Senhor, andar em teus caminhos. Oh, meu Deus, em ti confio. Guarda-me, Senhor, pois em ti, Senhor, me refugio. Ei, amiguinho! Antes de ir para o nosso próximo vídeo, se inscreva em nosso canal e vamos nos divertir muito juntos!